7 sinais de emergência para diabetes que você deve conhecer. A diabetes, uma doença prevalente que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, apresenta frequentemente sinais subtis que exigem atenção. No entanto, certos sinais de emergência podem indicar uma situação potencialmente fatal. Reconhecê-los pode significar a diferença entre uma intervenção rápida e eficaz e consequências graves para a saúde. Aqui estão 7 sinais de emergência de diabetes com os quais todos, diagnosticados ou não com a doença, devem estar familiarizados. Respiração frutada número 1. O hálito frutado no contexto do diabetes é um odor distinto, doce ou frutado que se origina no hálito de um indivíduo. Este não é um sinal normal ou saudável. O fenômeno ocorre devido à presença de altos níveis de cetonas no sangue, quando o corpo não consegue acessar glicose suficiente para obter energia devido à insuficiência de insulina. Começa a queimar gordura como combustível. Esse metabolismo da gordura produz cetonas como subprodutos, enquanto pequenas quantidades de cetonas podem ser expelidas do corpo através da urina quando sua produção ultrapassa a capacidade do corpo de se livrar delas. Eles se acumulam no sangue. Esse acúmulo leva a uma condição conhecida como cetose, à medida que a concentração de cetonas aumenta ainda mais. O corpo tenta eliminá-los por meio da expiração, o que resulta em um hálito frutado perceptível. Para alguém com diabetes, especialmente diabetes tipo 1, a presença de hálito frutado é um sinal de alerta para cetoacidose diabética. CAD é uma doença grave e potencialmente fatal, caracterizada por um aumento extremo dos níveis de açúcar no sangue, acompanhado por um acúmulo significativo de cetonas no sangue, se não for tratado imediatamente. A CAD pode causar desidratação, inchaço cerebral, coma ou até morte. A causa subjacente para o desenvolvimento de CAD pode ser o resultado de doses de insulina perdidas e doenças ou infecções ou outros fatores que causam um desequilíbrio no sistema metabólico. Em essência, o odor frutado no hálito não é apenas um sintoma curioso. É um alerta de emergência do corpo, sinalizando o início ou a presença de um estado metabólico perigoso. Reconhecê-lo e abordá-lo prontamente pode prevenir as complicações graves associadas à CAD. Como tal, qualquer pessoa que detecte um odor frutado ou incomum no hálito de uma pessoa com diabetes deve procurar atendimento médico imediatamente. Número 2. Respiração rápida ou falta de ar à medida que continuamos. Inscreva-se neste canal se você achar este vídeo útil. Obrigado. A respiração rápida ou a falta de ar em uma pessoa com diabetes não é apenas um sintoma incidental. É um indicador ameaçador de um distúrbio metabólico subjacente. A respiração está intrinsecamente ligada ao nosso corpo. Necessidade de equilibrar os níveis e gerir o dióxido de carbono, CO2. Quando o corpo começa a experimentar um acúmulo significativo de ácidos, ele naturalmente tenta exalar mais CO2 para compensar e restaurar o equilíbrio. No contexto do diabetes, esse padrão respiratório anormal geralmente significa o início de doses de cetose diabética. CAD ocorre quando o corpo não consegue usar a glicose como energia devido à falta de insulina e recorre à quebra de gorduras. Este processo resulta na liberação de compostos ácidos cetônicos. À medida que os níveis de cetonas aumentam, o sangue torna-se mais ácido, fazendo com que o sistema respiratório expulse CO2 mais rapidamente, manifestando-se como respiração rápida ou difícil. Esse desconforto respiratório não se deve apenas ao trabalho mais intenso dos pulmões. Reflete a tentativa desesperada do corpo de neutralizar um ambiente interno perigosamente ácido. À medida que a CAD progride, pode levar a outras complicações graves, até mesmo como a morte, se não for tratada. Reconhecendo a ligação entre a respiração assistida axilar e o potencial, a CAD é crucial para qualquer pessoa envolvida no cuidado de alguém com diabetes, pois necessita de intervenção médica imediata. Número 3. Náuseas e vômitos. Náuseas e vômitos. Embora os sintomas comuns de várias doenças assumam um significado particular no contexto do diabetes. Em pessoas com essa condição, náuseas e vômitos persistentes podem ser precursores de uma grave crise metabólica chamada cetoacidose diabética.
CAD. Quando o corpo não consegue utilizar a glicose de forma eficiente devido à insulina insuficiente, ele recorre à gordura para obter energia. Essa quebra de gordura gera subprodutos ácidos de cetonas que, em excesso, podem tornar o sangue mais ácido à medida que os níveis de cetonas aumentam. Eles podem começar a irritar a mucosa do estômago, causando náuseas ou até episódios de vômito. Mas não se trata apenas de dor de estômago. As náuseas e os vômitos são tentativas do corpo de se livrar desse excesso de ácidos. Se não for controlado, o aumento contínuo dos níveis de cetonas pode prejudicar perigosamente o equilíbrio interno do corpo, tornando o sangue muito ácido. Este distúrbio metabólico pode afetar adversamente vários órgãos e funções corporais em diabéticos. Isso significa que náuseas e vômitos não são apenas sintomas a serem aliviados. São sinos de alarme tocando. Eles indicam um problema profundo no controle metabólico do corpo, que requer atenção imediata. Ignorar ou subestimar estes sintomas pode permitir a progressão da CAD, arriscando complicações graves, incluindo cenários de risco de vida. Número 4. Confusão ou estado mental alterado. A confusão ou um estado mental alterado numa pessoa com diabetes não é apenas uma preocupação passageira, mas uma bandeira vermelha urgente que indica uma potencial instabilidade metabólica. Nosso cérebro é um órgão dependente de glicose que requer um suprimento constante para um funcionamento ideal. Quando os níveis de açúcar no sangue atingem extremos, seja para hipoglicemia alta ou para hipoglicemia baixa, isso pode afetar diretamente a função cerebral, levando a sintomas como confusão, tontura ou alteração da consciência. No contexto do diabetes, a hipoglicemia prolongada pode resultar em cetoacidose diabética. CAD. Altos níveis de cetonas e glicose podem fazer com que o cérebro funcione de forma anormal, levando a alterações cognitivas. Por outro lado, a hipoglicemia grave pode privar o cérebro da sua fonte primária de energia, levando a distúrbios cognitivos semelhantes. Estas mudanças no estado mental não são meros efeitos colaterais. As manifestações diretas da resposta do cérebro ao caos metabólico e ao estado mental alterado, quando observadas em conjunto com o diabetes, exigem atenção imediata. Abordar rapidamente a causa raiz pode evitar complicações adicionais e danos potenciais à saúde e ao bem-estar geral do indivíduo. Número 5. Fraqueza ou fadiga. Quando alguém com diabetes experimenta uma profunda sensação de fraqueza ou fadiga, não é apenas o cansaço típico que se sente após um longo dia. É uma exaustão mais profunda e preocupante que pode sinalizar um desequilíbrio nos processos metabólicos do corpo. O diabetes gira em torno da capacidade do corpo de usar a glicose, a principal moeda energética das células. Se a glicose não for utilizada de forma eficaz, a produção de energia pode ser comprometida no diabetes. Quando a insulina não é suficiente, está totalmente presente ou não funciona de forma eficaz, a glicose pode entrar nas células para a produção de energia, levando a um estado de privação de energia. Essa situação é como ter combustível ao redor do carro, mas não no tanque. O corpo, embora rodeado de glicose no sangue, não consegue convertê-la em energia utilizável, causando sentimentos de fadiga profunda. Além disso, o açúcar elevado no sangue também pode levar ao aumento da micção, levando à desidratação. Uma causa comum de fadiga. No outro extremo do espectro, se os níveis de açúcar no sangue caírem para hipoglicemia baixa, o corpo é novamente privado da energia necessária, manifestando-se em fraqueza. No mundo do tratamento do diabetes, não se trata apenas de se sentir cansado. É um sintoma que aponta para desequilíbrios de glicose potencialmente perigosos, seja devido à hipoglicemia ou hipoglicemia. Fraqueza ou fadiga é um sinal premente, sublinhando a necessidade de avaliação e ação imediatas. Número 6. Dor abdominal no cenário dos sintomas do diabetes. A dor abdominal não é apenas um desconforto isolado, é um alerta significativo de potencial distúrbio metabólico. Embora a dor abdominal possa surgir de várias fontes no contexto diabético, muitas vezes sugere uma condição grave causada por cetoacidose diabética. CAD. A CAD surge quando há escassez de insulina no corpo, levando à incapacidade de usar a glicose como energia.
Consequentemente, o corpo começa a metabolizar as gorduras como fonte alternativa de energia, resultando na produção de cetonas. Esses compostos ácidos, quando acumulados na corrente sanguínea, podem causar queda do sangue, levando a um estado de acidose. O acúmulo dessas cetonas pode irritar o revestimento do estômago, causando desconforto e dor. Esta não é uma mera dor de estômago. É um indicador de que o ambiente interno do corpo está se tornando perigosamente ácido. Para alguém com diabetes, a dor abdominal, especialmente quando acompanhada de outros sintomas como náuseas, vômitos ou hálito frutado, é um sinal de alarme. Sugere o possível início ou progressão da CAD, uma condição que, se não for tratada prontamente, pode ter consequências graves. Número 7. Visão embaçada. A visão embaçada em alguém com diabetes não é apenas um simples problema ocular. É uma manifestação de perturbações metabólicas mais profundas em jogo. O olho, especialmente a retina e o cristalino, depende de um delicado equilíbrio de fluidos e nutrientes para funcionar corretamente. No contexto da diabetes, níveis elevados de açúcar no sangue podem levar a mudanças nesta visão de equilíbrio. Quando os níveis de glicose no sangue aumentam, o cristalino do olho incha devido a desequilíbrios osmóticos, alterando sua forma e capacidade de foco, causando embaçamento. Este não é apenas um inconveniente temporário, é a resposta dos olhos à hipoglicemia sistêmica. Por outro lado, se alguém com diabetes melhorar repentinamente o controle do açúcar no sangue, o olho poderá novamente sofrer alterações que levarão a distúrbios temporários da visão. Além do impacto imediato no cristalino, níveis elevados de açúcar no sangue prolongados também podem danificar os vasos sanguíneos da retina, uma condição conhecida como retinopatia diabética. Com o tempo, isso pode levar a deficiências visuais significativas ou até mesmo à cegueira. Em essência, a visão embaçada é um alarme visual disparado pelo corpo, indicando possíveis irregularidades no açúcar no sangue. Para aqueles com diabetes ou aqueles que os rodeiam, é um sintoma que requer atenção não apenas para a clareza visual, mas como uma porta de entrada para compreender e gerir os níveis subjacentes de glicose no sangue de forma mais eficaz. Reconhecer os sinais de emergência da diabetes não se trata apenas de conhecimento, trata-se de capacitação. Esses sintomas atuam como sinais de socorro do corpo, destacando quando algo está gravemente errado. Este conhecimento equipa indivíduos, cuidadores e entes queridos com as ferramentas para agir rapidamente, garantindo que a diabetes continue a ser uma condição controlável e não uma emergência iminente. Você também pode querer assistir a este vídeo para conhecer outros sinais críticos de diabetes que você deve conhecer e inscreva-se neste canal. Se você achou este vídeo útil, obrigado por assistir.